E aí pessoal, bem-vindos ao Guia do Notion. Hoje a gente está na aula 4 aqui, o dia está muito bonito, um solzão, tá muito calor. Tô até com meu umidificador de ar ligado aqui. Vamos para a aula 4 hoje, que é sobre filtros e sorts. Já vou explicar para vocês. Espero que vocês estejam curtindo o guia. Cara, eu preciso de comentários aqui para mim passar mais aulas para vocês, né? O que vocês queriam aprender e tudo mais. Deixa no comentário aqui, ok? E vamos lá, né? Continuando aqui a nossa aula, vamos aqui para a aula, na verdade é a aula 4, né, aqui. Vamos começar aqui e a gente vai falar hoje sobre filtros e sortes, tá? Isso aqui são propriedades, como eu posso dizer, não é que são propriedades, é um recurso do Notion que a gente consegue usar eles em bancos de dados para a gente filtrar informações, e o sort é mais para a gente organizar essas informações, tá? Vou aproveitar da aula passada, a gente criou um banco de dados, né? Então hoje a gente vai usar aqui já um bloco do Notion muito bacana, que é o Linked Database, tá? O que é o Linked Database? Ele pega um banco de dados e, ao invés dele duplicar, ele traz o mesmo banco de dados para cá, e é como se fosse um sync block, mas com um banco de dados, tá? Então vou clicar aqui para linkar um database, né, uma visão do database. Perceba que ele pega aqui os últimos bancos de dados que eu acessei. Então vou colocar logo tarefas diárias, que foi o da aula passada que a gente usou, e aqui ele me pergunta qual dessas visões aqui, qual dessa view eu vou querer duplicar para essa página. Então vou colocar a visão de tabela mesmo, tá? Vou colocar aqui a visão de tabela mesmo. Eu gosto de usar no meu sistema, eu gosto de ocultar aqui esse título do banco de dados. Então eu clico aqui e venho em ocultar título, tá? Vou botar a página em largura total e deixa eu tirar também esse menu aqui para a gente trabalhar aqui, beleza? Bom, filtros a gente encontra aqui, ó, em cima aqui do menu a gente tem filtro, né? E também o sort. Pessoal, então como falei, o filtro ele vai filtrar por alguma propriedade aqui do banco de dados e vai nos mostrar o resultado desse filtro aplicado. Por exemplo, clicando aqui, eu posso escolher pelo que eu quero filtrar. Vamos supor que eu quero filtrar as tarefas que eu vou trabalhar a criação de conteúdo. Então, vou clicar aqui em tags e eu vou filtrar aqui, ó, toda a tarefa que tiver a tag criação de conteúdo. Veja bem, o banco de dados já filtrou aqui para mim somente essas tarefas. Se eu mudo o filtro, coloco aqui, ó, praticar música, percebam ó, que ele traz todas as tarefas aqui para praticar música. Isso é muito bacana para a gente também filtrar de diversas maneiras, né? Uma coisa legal aqui é que se eu criar uma nova tarefa aqui, ele já vai vir filtrado para música. Então percebam, quando eu clicar em New, a tag já vai ficar automaticamente como praticar música. Olha só, perceberam? Eu não precisei definir essa tag porque ela já foi definida pelo filtro. Se a gente desativar o filtro e a gente criar uma nova tarefa, percebam que agora ele não vai selecionar essa tag, olha só. Criei, ele veio tudo em branco, tá? Bom, esse é um formato de filtro, a gente pode inclusive criar vários filtros, né? Então se eu quero filtrar aqui também por status, se já foi completo. Então aí ele vai puxar todas as tarefas que foram completas. Por exemplo, deixa eu desmarcar aqui, eu vou colocar algumas aqui que a gente já fez, tá? Vou colocar de maneira aleatória, umas da tarde, da manhã, da noite, beleza? Olha só, beleza, fizemos essas tarefas. Vamos colocar para a gente filtrar as tarefas que já foram feitas, olha só, entendeu? Ele traz todo o status que já foi marcado como checkbox. A mesma coisa a gente pode filtrar, bom, fazer diferente, tá? Ao invés de a gente filtrar só pelo checkbox, a gente pode também usar duas propriedades ou mais, tá? Por exemplo, eu quero filtrar as tarefas que eu fiz, que já foram feitas, e também quero filtrar pelo horário da manhã. Então ele vai trazer todas essas informações aqui, ó, que estão no banco de dados, e vai fazer esse filtro pra gente. Se eu quiser usar três propriedades, por exemplo, de tags também, eu quero ver as tarefas que eu já fiz, que foram de manhã e que foi relacionada a criação de conteúdo. Ele vai me trazer esses dados aqui, ó. Se eu trocar para praticar música, percebam que eu só fico com esse dado aqui. Se eu colocar treino, eu não vou ter nenhum, porque as tarefas que eu completei, que foram de treino, nenhuma foi pela manhã. Ou talvez eu não fiz nenhuma tarefa de treino, enfim. Essas condições, o próprio filtro verifica pra gente, tá? Vou desmarcar todas aqui. Vou desmarcar. A gente pode filtrar também por data, né? Então, se eu clicar aqui em adicionar filtro, colocar por data, a gente pode selecionar a data que essa tarefa foi criada. Por exemplo, quais as tarefas do dia de hoje? Vou colocar aqui dia 8, tá? Ó, ele traz aqui para mim todas as tarefas do dia 8. Esse filtro, ele pegou uma data específica, né?
Então, assim, ele só vai funcionar pro dia 8. Vamos supor que eu quero criar um filtro que ele seja automatizado, então que ele quer ter a data de hoje, mas, por exemplo, hoje é dia 8, amanhã é dia 9 e eu não precise vir aqui e alterar esse filtro, tá vendo? Ó? Eu posso simplesmente deixar um filtro automático aqui. Como que a gente faz isso? A gente seleciona a data e aí, tá vendo aqui, ó, nessa setinha você vai clicar aqui e você vai colocar que a data é hoje. Marcou isso daqui, ele vai trazer todas as informações de hoje. Quando for amanhã e você tiver lá no banco de dados tarefas do dia 9, por exemplo, aí o próprio filtro já vai trazer para você essas informações aqui no database, tá? Isso é muito interessante. Outra coisa que a gente pode usar nas datas também é filtrar com intervalos de tempo, né? Por exemplo, pode ser também as tarefas que são depois de amanhã, pode ser as tarefas que foram feitas ontem, antes de ontem, pode ser na semana que você definir, enfim, tudo isso daqui são possibilidades de filtro. Por exemplo, ó, a gente pode filtrar as tarefas que estão entre, aí você coloca aqui, ó, a última semana, por exemplo. Aí ele vai me trazer todas as tarefas que estão na última semana. Olha só, ele traz aqui o intervalo de tempo que esse banco de dados está sendo filtrado, né? Isso é muito interessante para tarefas. Não só para tarefas, né, pessoal? A gente pode filtrar isso daqui em vários outros bancos de dados, né? Bom, falei de filtros, agora eu vou falar do sort, que é essa outra propriedadezinha aqui, ó. O sort, ele é como se fosse para a gente organizar as listas aqui do banco de dados, né? Então, por exemplo, eu quero organizar essas tarefas aqui pelo horário, tá? Então, eu quero começar sempre pelas tarefas da manhã. Então, eu vou clicar aqui em horário e vou colocar, olha só, eu defino aqui ascending ou descending, né? Então, é ordem crescente e decrescente. Então, percebam que ele começou pelo horário da manhã, depois todas as tarefas à tarde, depois todas as tarefas à noite. Por que ele definiu nessa ordem, manhã, tarde e noite? Porque a gente, quando criou aqui, ó, essa propriedade, a gente colocou nessa ordem. Se eu inverter essa ordem, percebam que lá no banco de dados também vai inverter, olha só. Viu? O da noite, ó, veio manhã, depois noite. E os da tarde ficaram lá embaixo. Então, isso daqui é onde a gente define essa ordem. E o sort, ele vai fazer essa organização aqui de acordo com essa ordem. Por exemplo, se eu criar um sort relacionado aqui, ó, com as tags, eu vou criar aqui, ó, um filtro. Opa, perdão. Então, ó, por exemplo, se eu criar relacionado aqui as tags, ó, eu vou clicar aqui em Sort Ascending. Olha só, ele colocou criação de conteúdo primeiro, depois treino, depois música e depois leitura, né? A mesma coisa. Essa ordem aqui é o que implica nessa organização. A gente pode usar o sort também para datas, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, para ele começar da data mais antiga e vir até a data mais nova, tá vendo? Ó, a gente duplicou até o dia 26, algumas tarefas, a gente fez isso na aula passada, né? E o sort serve para a gente organizar isso, né? Então, eu gosto muito de usar o sort nas metas que eu faço aqui no meu sistema, né? Por exemplo, quando uma meta está perto de ser atingida, quanto mais próximo ela fica, mais para baixo ela vai ficando, porque eu preciso focar nas que ainda não, nas que estão mais longe de ser atingida, né? Então, quanto mais eu vou chegando perto do resultado que eu quero atingir, essa meta vai ficando mais para baixo, porque é dessa forma que eu gosto de trabalhar e ver as metas que eu ainda não foquei e focar nelas para mim atingir os resultados aí, tá? Enfim, isso aqui foi os filtros e o sort, né? Esse recurso do Notion muito bacana, usado para a gente filtrar os databases, né? E trazer informações específicas. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido aqui essa aula do guia do Notion. E 10 minutinhos tá bom, né? Eu tô tentando gravar isso aqui sem cortar. Na verdade, tem alguns cortes, óbvio, mas eu quero fazer o máximo assim, sem cortes possível para mostrar para vocês como que utiliza essa ferramenta maravilhosa. Valeu, pessoal! Até a próxima, fui!